Bom, pessoal, a partir de agora, caminhando um pouco mais no estudo do direito tributário e do direito constitucional tributário, passamos a analisar as espécies tributárias. Para que se possa entender acerca dessas espécies tributárias, há de, num primeiro momento, estudar as correntes teóricas de classificação dos tributos. E, na realidade, são quatro as teorias que tecem considerações a esse respeito. Vamos então ao estudo delas. A primeira corrente, denominada de dualista, bipartida ou bipartite, ela admite como espécies tributárias somente os impostos e as taxas, portanto dualista de 2, e admite então apenas como espécies tributárias os impostos e as taxas. Por seu turno, a corrente tripartida, tricotômica ou tripartite, que tem origem na palavra 3, admite então como espécies tributárias os impostos, as taxas e contribuições de melhoria. Por seu turno, a corrente quadripartida ou tetrapartite, ela admite como espécies tributárias os impostos, taxas, contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios. E a última dessas teorias, que é a pentapartite, que, como o próprio nome diz, admite como espécies tributárias os impostos, as taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Então, para facilitar o entendimento dessas teorias, dualista de 2, tripartida de 3, quadripartida de 4 e pentapartida de 5. Uma observação muito importante que eu gostaria de fazer agora é que a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, ela adotou no artigo 5º que os tributos são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, portanto, adotando a teoria tripartite. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal tem adotado a teoria pentapartida, ou seja, o STF entende que admitem-se como espécies tributárias os impostos, as taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Bom, caminhando um pouco no nosso conhecimento, passamos a analisar então agora o objeto principal de estudo de nossa aula, que é o tributo. E o nosso Código Tributário Nacional, ele define o tributo em seu artigo 3º nos seguintes termos: tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, é um pagamento que vai ser feito em dinheiro, e esse pagamento ele é obrigatório em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Portanto, senhores, o tributo ele é o gênero do qual as espécies tributárias, como o próprio nome diz, são espécies. Então, nós entendemos o tributo como uma prestação que possa ser realizada em dinheiro ou em alguma situação que se possa exprimir nesse valor e que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada então mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Como eu acabei de dizer, o tributo é um gênero que abrange 5 espécies. E o entendimento da doutrina ou dos estudiosos do direito é que existem 5 espécies de tributos descritos na teoria chamada pentapartite. Então vamos agora analisar quais são essas espécies tributárias. O tributo, do qual é gênero e que possui as espécies, ele se divide, redundantemente falando, em 5 espécies que são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. E a partir de agora, portanto, vamos então tecer alguns apontamentos sobre cada uma dessas espécies tributárias em si. O primeiro tributo, ou a primeira espécie tributária que nós analisaremos, são os impostos, que conceitualmente podem ser entendidos como sendo tributos cuja obrigação tenha por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade específica estatal
relativa ao contribuinte, ou seja, o Estado necessita de movimentar a sua máquina para cumprir com algumas determinações legais. E para que isso aconteça, ele tributa. Nessa situação específica, ele vai impor determinados impostos. E aí, a partir desses impostos, é que ele vai conseguir, então, cumprir com todas essas obrigações. O que há de importante nesse imposto, no conceito de imposto, para que nós possamos entender de maneira mais clara, é que a incidência desse tributo, ela não está vinculada a nenhuma atividade estatal específica, e nós veremos que as outras espécies tributárias, elas estão vinculadas sim a uma atividade estatal específica. No que diz respeito à classificação dos impostos, eles são classificados como tributos não vinculados, pelo fato de que não tem como fato gerador uma atividade estatal específica. Mais para frente eu vou explicar isso com maior clareza através das outras espécies tributárias para que nós possamos compreender de uma maneira mais ampla. Com relação à incidência desses impostos, eles vão incidir sobre a manifestação de riqueza do sujeito passivo, ou seja, uma determinada pessoa denominada de contribuinte, ela tem um determinado patrimônio, uma determinada riqueza, e esse imposto vai incidir justamente sobre a riqueza desse sujeito passivo. E por este motivo se sustentam sobre a ideia de solidariedade social, ou seja, eu pago o imposto por uma questão de solidariedade social. As pessoas que manifestam riqueza, então, ou seja, as pessoas que têm uma riqueza, que possuem um ganho, um determinado patrimônio, elas ficam obrigadas a contribuir com o Estado, fornecendo então recursos para que este Estado atenda então às necessidades sociais ou às necessidades do bem comum. E são exemplos de impostos aqueles que obtêm rendimento, que vendem mercadorias, que são proprietários de imóveis em áreas urbanas. Eles devem contribuir, respectivamente, com a União, e um exemplo de imposto da União é o imposto de renda. Em sede de Estado, nós temos o ICMS, e em sede de município, nós temos o IPTU. Vamos analisar agora a criação dos impostos. O que há de se considerar nesse primeiro momento é que a Constituição Federal de 1988, ela não cria tributos, mas ela delega a competência para que os entes políticos o façam. Um exemplo, ela delega a competência ao município para instituir e para cobrar, por exemplo, o IPTU. Então, para que esses impostos sejam criados, o ente tributante, no exemplo que eu dei agora, o município, ele vai editar a lei, instituindo abstratamente, então, a cobrança do IPTU. Ou seja, ele vai definir o fato gerador, que no caso é a propriedade privada, vai determinar quais são as bases de cálculo, ou seja, vai se determinar de que maneira deve ser feito o cálculo para a incidência desse tributo, e, respectivamente, também vai dizer quem são os contribuintes. Caminhando um pouco mais, analisando agora os impostos e a capacidade contributiva. Há de se considerar que, de acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 145, parágrafo 1º, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, facultando a administração pública identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Esse tópico especificamente ele foi tratado quando nós analisamos e estudamos os princípios que regem então o sistema tributário nacional, que é o denominado princípio da capacidade contributiva, ou seja, quem ganha menos paga menos e quem ganha mais paga mais. Ou seja, esses impostos eles terão um caráter pessoal, eu vou analisar cada caso especificamente, e esses mesmos impostos, então, eles serão graduados de acordo com a condição financeira do contribuinte ou do responsável. Bom, tecendo algumas considerações agora sobre a descrição legal dos impostos ou sobre sua fundamentação, temos
que os impostos eles encontram-se previstos inicialmente no artigo 16 do CTN, que nos determina o seguinte: imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Importante fazer a leitura desse artigo de lei, porque justamente ele conceitua o imposto e nos dá uma característica do imposto, que tem por situação independente de qualquer atividade estatal específica, como nós veremos, diferentemente das outras espécies tributárias. Por seu turno, os impostos também têm fundamentação no artigo 145, inciso 1 da Constituição, que nos determina que todos os entes políticos, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles poderão instituir os seguintes tributos. E logo abaixo, o legislador descreve, então, os impostos ou o imposto como primeira espécie tributária que serão instituídas, então, por esses entes políticos. Vamos analisar agora a segunda espécie tributária prevista constitucionalmente e prevista também no Código Tributário Nacional. E agora, então, o objeto de nosso estudo são as taxas, que conceitualmente podem ser entendidos como tributos de competência de todos os entes da federação, ou seja, tanto os estados quanto os municípios, o Distrito Federal e a União poderão instituir essas taxas, e que têm por fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Pelo que nós acabamos de analisar, conceitualmente, o imposto, ele também é um tributo, mas ele não está vinculado a nenhuma atividade estatal específica. Já as taxas, por sua vez, eles são tributos que podem ser cobrados por todos os entes da federação, mas cujo fato gerador, ou seja, cuja incidência vai se dar sobre o exercício regular do poder de polícia, ou sobre a utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então percebam que se nós traçarmos um comparativo entre o conceito de imposto e conceito de taxas, o imposto ele não está vinculado a nenhuma atividade estatal. As taxas, por seu turno, estão ligadas então ao poder de polícia ou à utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível, prestado então ao contribuinte ou posto à sua situação. Então vamos entender isso de melhor maneira. São, portanto, dois fatos do Estado, ou seja, duas ações do Estado que podem ensejar as cobranças de taxas. A primeira, como nós acabamos de mencionar, é o exercício regular do poder de polícia que legitima a cobrança da taxa de polícia. E, em um segundo momento, a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos prestados ou postos à disposição do contribuinte. Suponhamos, por exemplo, que um determinado órgão de um município, como por exemplo a vigilância sanitária, ela vai fazer uma visita então a um determinado açougue. E ao chegar lá e verificar, ela vê que esse açougue não está cumprindo a contento com as normas previstas, descritas pelo legislador. Então, esse próprio órgão que eu acabei de mencionar, que seria a vigilância sanitária, ela possui, melhor dizendo, esse poder de polícia, que seria então um poder de fiscalizar os estabelecimentos comerciais. E aí, por esse motivo, vai ser pago então uma determinada taxa. Ou se eu preciso de um determinado serviço público de maneira efetiva, ou se eu posso vir a precisar, desde que eles sejam serviços públicos prestados ou postos à disposição do contribuinte, também incide então a cobrança do tributo denominado de taxa. Fazendo uma análise do artigo 79 do CTN,
Os serviços públicos a que se refere o artigo 77, que foi o que eu acabei de mencionar agora no conceito da própria taxa, eles podem ser serviços públicos específicos, no primeiro momento, e divisíveis. Entende-se como específicos quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de unidade ou de necessidade pública, ou divisíveis quando suscetíveis de utilização separadamente por cada um dos seus usuários. Para que nós possamos entender, então, esses dois fatos geradores, vamos tecer algumas considerações a respeito do conceito de poder de polícia que encontra-se previsto no artigo 78 do CTN. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública, ou seja, é a atividade do Estado que vai limitar ou disciplinar um direito, interesse ou liberdade, regulando a prática do ato ou abstenção do fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina e da produção e do mercado, o exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito da propriedade aos direitos individuais e coletivos. E aí citamos como exemplo alguns órgãos da administração pública que possuem esse determinado ou esse chamado poder de polícia. Ou seja, a Polícia Civil, quando verifica, por exemplo, uma situação anômala em sociedade, quando encontra, por exemplo, uma pessoa suspeita, tem a possibilidade de inquirir essa pessoa que se encontra em atitude suspeita. E essa possibilidade ou essa a competência que a Polícia Civil possui de inquirir essa pessoa, de questioná-la quando em uma situação anômala ou diferenciada, é justamente o poder de polícia que esse órgão tem, conferido pelo Estado, então, para regular uma determinada prática ou para impedir que seja realizado um determinado ato em virtude do interesse público, relacionados então a todas essas situações que eu acabei de mencionar, como por exemplo a segurança, a higiene, a ordem, os costumes e outras situações previstas. Igualmente, a Anvisa também é dotada desse conceito ou desse poder denominado poder de polícia. E aí vem o parágrafo único do artigo 78 dizendo que considera-se regular o exercício de poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicada, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária sem abuso ou desvio de poder. O que quer dizer isso? Quer dizer que o exercício efetivo desse poder de polícia, quando desempenhado pela administração pública, tem que ser realizado nos limites da lei, observando sempre o devido processo legal e, então, tratando-se como uma atividade que não pode ser caracterizada pelo abuso ou pelo desvio de poder. Vamos citar um exemplo agora para facilitar esse entendimento. Pode-se considerar poder de polícia como um dos poderes atribuídos ao Estado, a fim de que se possa estabelecer em benefício da própria ordem social e jurídica as medidas necessárias à manutenção da ordem, da moralidade, da saúde pública, ou que venham garantir e assegurar a própria liberdade individual, a propriedade pública e particular e o bem-estar coletivo. No que diz respeito agora à fundamentação das taxas, eles encontram-se previstos nos artigos 145, inciso 2 da Constituição e nos artigos 5º e 77 do CTN. Passamos então a fazer uma breve e rápida leitura desses artigos para complementar o nosso raciocínio. O primeiro desses artigos é o 145 da Constituição Federal, que diz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes impostos. No inciso 1, os seguintes tributos, perdão. No inciso 1, os impostos, que nós acabamos de fazer a leitura, e agora as taxas. Para finalizar, então, o estudo dessa segunda espécie tributária, ou desse tipo de tributo, nós temos como exemplo de taxas as taxas de serviço, que são utilizadas geralmente por um determinado
contribuinte que necessita de um serviço público de um determinado órgão, ou uma taxa de alvará de funcionamento de um estabelecimento comercial, assim também como uma taxa ambiental cobrada pelo IBAMA, taxa das anotações de responsabilidade técnica, como por exemplo do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, assim como também as taxas de conservação das estradas. Finalizada agora está então a análise dessa segunda espécie tributária, que são as taxas. E nós vamos passar para o terceiro tipo de tributo, que são as contribuições de melhoria. E conceitualmente, essas contribuições elas podem ser entendidas como um tributo que é definido pelo CTN e pago pelo contribuinte no caso de obra pública onde há valorização de imóveis nas imediações. Então, da mesma maneira como as taxas elas têm um fato gerador específico, que seria o poder de polícia ou o uso efetivo ou potencial de um serviço público, a contribuição de melhoria ela é um imposto, ou melhor dizendo, é um tributo, perdão, que tem como fato gerador uma obra pública onde há valorização de determinados imóveis nas imediações. E essa contribuição ela pode abranger desde a cobrança de custo de obra pública realizada até uma porcentagem sobre os benefícios auferidos com a obra. Então, suponhamos que o governo do estado de Mato Grosso do Sul, ele decida fazer um anel rodoviário próximo a um determinado bairro. E essa obra pública, ela vai valorizar os imóveis nas imediações, razão pela qual, então, o Código Tributário Nacional institui essas contribuições de melhoria que têm, então, como incidência a obra pública onde existe a valorização dos imóveis nas imediações. No que diz respeito à fundamentação dessa terceira espécie de tributo, temos que ela encontra-se previsto no artigo 145, inciso 3 da Constituição Federal e nos artigos 5º e 81 do CTN. Fazendo a leitura detida e descompromissada do artigo 81 do CTN, o legislador pátrio nos trouxe a seguinte situação. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, paro aqui a leitura para chamar a atenção dos senhores para a seguinte situação. A contribuição de melhoria ela pode ser cobrada, portanto, por todos os entes políticos, pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. E será no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resulta para cada imóvel beneficiado. Portanto, o fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. Finalizada então a contribuição de melhoria, vamos analisar agora a quarta espécie tributária, conhecida como um empréstimo compulsório, que conceitualmente pode ser entendido como tomada compulsória de certa quantidade de dinheiro pelo Estado do contribuinte a título de empréstimo a ser resgatado em determinado prazo estabelecido por lei. Ou seja, é quando o próprio Estado toma do contribuinte ou do responsável uma certa quantidade em dinheiro, por isso que eu fiz questão de colocar esse empréstimo sobre aspas, porque ele é obrigatório, para que o contribuinte resgate esse valor em um prazo então determinado estabelecido pela lei. Então há de se considerar que o empréstimo compulsório ele possui então como fato gerador esse empréstimo em dinheiro pelo Estado do contribuinte. E a fundamentação dessa quarta espécie tributária, ela está prevista no artigo 148 da Constituição Federal e no artigo 5º do Código Tributário Nacional. Agora analisaremos as contribuições especiais ou parafiscais. Conceitualmente, as contribuições especiais ou parafiscais, elas podem ser entendidas como tributos cujo resultado da arrecadação é destinado ao financiamento da Seguridade Social, assistência social, previdência social e saúde
de programas que impliquem a intervenção do domínio econômico ou o atendimento de interesses de classes profissionais ou categorias de pessoais, servindo-os de benefícios econômicos ou assistenciais. Portanto, a contribuição especial ou parafiscal, ela tem como fato gerador o financiamento da Seguridade Social e de programas que impliquem intervenção do domínio econômico ou atendimento de interesses de classes profissionais ou categorias de pessoas, servindo-os de benefícios econômicos ou assistenciais. No que diz respeito à fundamentação dessas contribuições especiais ou parafiscais, essa quarta espécie tributária ela encontra-se prevista no artigo 149, 149-A e 195, todos da Constituição Federal. Fazendo uma leitura detida do artigo 149 da Constituição Federal para nós ampliarmos e completarmos o nosso entendimento sobre essa espécie tributária, o legislador pátrio ele determinou o seguinte: compete exclusivamente à União instituir as contribuições sociais de intervenção de domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, vírgula. E paro aqui a leitura para chamar a atenção aos senhores que é de competência exclusiva da União instituir sobre contribuições especiais. E são exemplos de contribuições parafiscais federais o CID, que é a contribuição de intervenção do domínio econômico, as contribuições profissionais, pagamento da própria OAB e as contribuições sociais previdenciárias que se encontram previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Agora, um exemplo de contribuição parafiscal municipal e do Distrito Federal, nós temos então a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública previstos nos artigos 149-A da Constituição Federal.